Nosso palestrante e convidar o mediador, o senhor Vinícius Bernardes Carvalho, auditor de controle externo do TCM Goiás. Vinícius Bernardes Carvalho, que possui pós-graduação em Direito Civil, Direito Processual Civil, Gestão em Políticas Públicas, Direito Tributário, Auditoria e Perícia, Planejamento Tributário, Auditoria e Controladoria, auditor de controle externo, desde 2010, secretário de Licitações e Contratos, professor e palestrante. Acompanhando o senhor Vinícius, convidamos o palestrante Ítalo Pinheiro de Albuquerque Figueiredo e os debatedores Sérvio Túlio Teixeira e Silva, analista de controle externo e secretário de controle externo do TCE Goiás, e George Medeiros Marques de Oliveira, auditor de controle externo, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Neste momento, quero apresentar o breve currículo do nosso palestrante, Ítalo Pinheiro de Albuquerque Figueiredo, auditor-chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações do TCU. Ítalo possui graduação em Engenharia de Computação, com especialização em Contratações de TI. É auditor do TCU desde 2014, coordenador das auditorias de governança das contratações de 2014 a 2018, diretor da 4ª Diretoria Técnica da CELOG TCU de 2019 a 2022, professor do IBGP da área de auditoria de compras públicas desde 2018 e atualmente auditor-chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações Públicas. Os nossos debatedores, Sérvio Túlio Teixeira e Silva, analista de controle externo e secretário de controle externo do TCE Goiás, mestre em Direito e Políticas Públicas pela UFG, especialista em controle externo e auditoria em obras públicas, em controle externo e governança pública, ambas pelo IDP, graduado em Engenharia Civil pela UFG, analista de controle externo do TCE Goiás, foi diretor de Governança, Planejamento e Gestão, desde 2023 é secretário de Controle Externo do TCE Goiás. Jorge Medeiros Marques de Oliveira, auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do DF, engenheiro mecânico pós-graduado em Gestão Pública, com experiência e otimização de processos e monitoramento de concessões. No Tribunal de Contas do Distrito Federal, exerce o cargo de auditor de controle externo há 21 anos, trabalhando com análise e fiscalização de licitações há 5 anos, lotado na Divisão de Fiscalização de Licitações da Secretaria de Fiscalizações Especializadas. Com vocês, o nosso palestrante Ítalo Pinheiro de Albuquerque Figueiredo. Boa tarde, pessoal. Queria ratificar o pedido de desculpas aqui pelo atraso. O tempo de vocês é muito importante. E, para compensar, eu vou tentar terminar um pouco mais tarde. Tá? Bom, agradecer primeiro o convite do IRB e também agradecer ao TCE aqui de Goiás, por essa excelente infraestrutura e recepção que me deu aqui para poder falar com vocês sobre um tema que eu diria que está um pouco na moda, né? Entrou em vigor definitivamente a nova lei de licitações e a gente tem que colocá-la em prática. E os tribunais de contas, eles têm um papel protagonista nisso. Né? No regime anterior, na 8666, esse papel não estava positivado na lei.
mas ele, mesmo assim ele era exercido. Esse papel protagonista dos tribunais de contas na interpretação e na aplicação do regime de contratações, né, ele foi obtido não porque o legislador necessariamente quis que os tribunais de contas o exercessem, mas porque os tribunais de contas ocuparam esse papel pela sua competência, pela sua eficácia, pela sua efetividade. E a gente vai ver aqui hoje que no novo regime ele só positivou algumas coisas que os tribunais de contas já faziam. Quem é que trabalha com controle e auditoria? Quem é que é da área de auditoria mesmo? Tá. Na palestra da manhã, a colega da Central de Compras, né, fez essa pesquisa e a maioria de vocês são gestores, não é? O nosso foco aqui da discussão vai ser um pouco o papel do controle, dos órgãos de controle. E aí, eu acho que isso pode também ajudar os gestores a entender por que às vezes a gente adota algumas posturas, né, que terminam criando algumas narrativas, né, apagão das canetas é uma delas, que eu considero uma grande fake news que é disseminada por aí, e que isso seria decorrente da atuação dos órgãos de controle e dos tribunais de contas em especial. Mas vamos lá. Me deram uma pergunta desafiadora. Como será a atuação dos tribunais de contas frente aos novos princípios da 14133? Isso diz respeito também aos gestores, tá? E a minha resposta é bem simples e direta, não sei. E se vocês utilizarem essa estratégia 3 vezes ao dia, vocês vão se sentir muito leves, assim, liberta, sabe? Falar não sei, assim, te deixa livre, leve, né? Agora, diferentemente da Glória Pires, eu tenho algumas opiniões a dar. Trouxe aqui algumas reflexões para a gente fazer e para direcionar um pouco o nosso debate depois, que eu acho que vale a pena, tanto os gestores públicos como quem milita na área de controle, ficar atento, né? Podem até discordar de algumas coisas que eu trago aqui, mas se a gente conseguir sair daqui com essas reflexões, levar para o nosso órgão, para a nossa atividade profissional cotidiana, já é um grande resultado que eu espero dessa conversa hoje. O ChatGPT, eu fiz essa pergunta a ele, né? Sim, ChatGPT eu uso todo dia, tá? Essa palestra aqui foi ele que montou para mim. E aí, eu perguntei a ele, e aí, ChatGPT, o que você acha? Ele trouxe algumas informações um pouco genéricas demais. Talvez se eu interagisse um pouco mais com ele, fizesse mais alguns prompts, talvez ele aprofundasse a análise. Mas ele falou basicamente isso aqui: maior enfoque na eficiência, flexibilidade de julgamento baseado em risco, promoção da transparência e do controle social. Aprofundar um pouco mais, já que ele não foi preguiçoso, né, não quis fazer isso para mim, eu resolvi aprofundar um pouco mais. Agora, antes a gente tem que entender o cenário, antes de partir para esses aprofundamentos da 14133. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2013 foi publicado um estudo na The Economist sobre as profissões que tinham maior probabilidade de extinção ou de substituição pela computação nos próximos 20 anos. No caso, 2033 seria o horizonte aí de tempo. A profissão de auditor, segundo a pesquisa científica publicada na revista, tinha na época 94% de chance de ser substituída por máquinas, né? Por máquinas. Agora, a boa notícia é que, de fato, a atividade de auditoria evolui. Talvez lá em 2013, se a gente estivesse só pensando no trabalho, né, automatizado, aquele trabalho de
checagem, conformidade pura e simples, talvez esse cenário se confirmasse. Só que a profissão de auditoria, a carreira, né, a nossa atividade de auditoria, ela também evolui. Hoje em dia, a gente não está mais necessariamente só fazendo isso. E a ideia da 14133 traz esse novo cenário, um novo papel para os órgãos de controle. A gente vai ver alguns deles na palestra de hoje. Bom, tem também aquela sensação de que a gente, né, se sente um pouco fazendo um trabalho que, cara, não está dando resultado, né? A gente não vê as coisas melhorarem. Irregularidades que se repetem dia após dia, a gente está sempre reclamando que o edital tem uma cláusula que obriga a licitante a vir fazer uma vistoria no local da licitação. Poxa vida, a gente bate tanto nisso e as pessoas ainda continuam inserindo essa cláusula no edital. Bate esse sentimento da gente fazer um trabalho que não melhora, não transforma. Não é? Aí a gente fica naquele mito do Sísifo, não é? Parece que a gente é obrigado a fazer um trabalho que é um castigo. Segundo o mito do Sísifo, os deuses o castigaram a fazer um trabalho repetitivo eternamente. Simplesmente rolar a pedra, levar uma pedra até o topo da montanha para vê-la cair. Segundo os deuses, não haveria castigo mais terrível do que um trabalho inútil e sem esperança. E, de fato, como auditor, às vezes a gente se sente assim. Bom, ainda tem a nossa tendência natural de ser chato. Isso é fato. Se ninguém te chama para o happy hour, né, no final de semana, deve ter algum motivo. Né? A gente precisa refletir sobre isso. Por que as pessoas nos acham chatos? Será que é porque a gente não está agregando valor ao trabalho que está sendo feito? O trabalho que nós estamos auditando não está contribuindo para melhorar os processos, melhorar os resultados? Tudo isso tem a ver com o novo contexto da lei, a gente vai ver por quê. Recomendo vocês lerem esse livro para entender um pouco por que as pessoas não gostam dos auditores. Na verdade, elas não gostam do trabalho da forma como ele é feito. Por acaso é você que faz. Né? Mas o que as pessoas não gostam é do trabalho como ele é feito. Hollywood já descobriu que existe um pouco de glamour na profissão de auditor. O Ben Affleck aí fez um filme bem legal, chama-se O Contador. Recomendo também vocês assistirem, os gestores também assistirem. E se você for auditor, assista com a sua família e fala assim, olha, é isso aí que eu faço. É bem legal, porque Hollywood percebeu, antes da gente até, como o nosso trabalho tem um pouco de aventura, né? Tem até um pouco de perigo também. Bom, quem sabe se a gente melhorar e evoluir e chegar no nível que a nova lei de licitações espera para o papel do controle, e eu estou falando muito bem aqui da nova lei, não é porque eu acho que ela é 100% perfeita não, tá? Ela tem muitas oportunidades de melhoria. Mas naquilo que é aplicado ao controle, cabe sim alguns elogios. E a gente espera que a gente chegue nos órgãos no futuro e receba seja recebido assim, né? Como os colegas lá Isso aqui foi uma auditoria que foi feita pela CGU. E os auditores lá falaram assim, olha, como é que a gente foi recebido lá? Eu falei, pô, cara, bate uma foto e me manda, porque eu tenho que guardar isso aqui. Então, a área de licitações ela é ainda mais complicada. Ela tem alguns complicadores adicionais. Porque a licitação ela tem uma tendência natural ao caos. Ela tende a dar errado. Isso é da natureza dela, isso obedece a uma lei universal, a segunda lei da termodinâmica, a entropia. A segunda lei da termodinâmica fala que os sistemas complexos, e o que seria mais complexo do que uma licitação, não é? Os sistemas complexos, eles tendem naturalmente a um desarranjo, se nada for feito. Se nada for feito. O que precisa ser feito? Adicionada energia ao sistema. E o que é essa energia que a gente adiciona ao sistema? É exatamente o que
nova lei, o legislador tentou nos dizer com alguns artigos da nova lei. O capítulo 3 lá da nova lei de licitações, ele é focado nas atividades de controle. Seja o controle preventivo, exercido até pelos próprios gestores, mas na maior parte desses artigos, que vão do artigo 169 a 173, foca na atuação dos órgãos de controle. E é lá que a gente vai discutir um pouco o que tem de mecanismo lá para tentar baixar a entropia do sistema. Que sistema? De uma licitação pública. Bom, o artigo 169 fala sobre a responsabilidade da alta administração por implementar as práticas, a gestão de risco e os mecanismos de governança, os mecanismos de controle dentro da sua organização. Lógico, né? De quem é a responsabilidade por chegar aqui na hora e começar a palestra às 14 horas? É minha. Então, de quem é o risco? É meu. Quem é que tem que implementar os controles? Eu. Dentro de uma organização pública, quem é que responde pelo resultado final de uma licitação? É a alta administração. O risco está com ela. E ela faz o quê? Implementa mecanismos para que os gestores que executam as licitações ou que operam as licitações reduzam o risco da licitação. Risco de tender ao caos, de não se obter o produto desejado, de você não ter uma caneta que escreve, de você não ter um banheiro limpo. Esse é um risco de uma licitação. De você pagar um sobrepreço, de você não ter competitividade no seu pregão. Esses são os riscos de uma licitação. E os mecanismos de controle, vários deles previstos na nova lei, e a palestra da Marfisa hoje, da Central de Compras, apresentou alguns mecanismos de controle. O ETP, principalmente, né, na fase de planejamento. Tem também riscos, mecanismos de controle lá da etapa de gestão contratual, que a nova lei traz também. Modelo de gestão de contratos. Tudo isso são mecanismos de controle para reduzir o risco de a licitação seguir a segunda lei da termodinâmica. O artigo 170, ele já fala sobre como os órgãos de controle devem atuar para contribuir também, já que é a responsabilidade também dos órgãos de controle, para contribuir com a probabilidade de sucesso de uma licitação, que uma licitação alcance o seu resultado pretendido. E lá no artigo 170 traz algumas diretrizes para os órgãos de controle. A gente vai ver um pouco mais. O artigo 171, que é o que eu considero uma grande inovação e um grande avanço, fala sobre manifestação prévia de gestores, sobre as propostas de deliberação que os tribunais vão fazer. Eu achei bem interessante que na palestra do Lívio, hoje de manhã, ele falou para a gente tomar cuidado com recomendações. Excesso de recomendação, de determinação, não é legal. A gente vai ver por quê daqui a pouco. Artigo 173 fala sobre capacitação e orientação dos gestores. Também é um ótimo mecanismo para você reduzir risco. Quando você tem uma equipe bem treinada, bem orientada, o mecanismo de controle funciona bem, é um mecanismo bastante eficaz. A gente vai ver um pouco sobre ele. Ítalo, e o artigo 172? Foi vetado. E, a meu ver, muito bem vetado. O artigo 172 falava sobre a necessidade dos tribunais de contas seguirem os enunciados e as súmulas do TCU, né, para criar um ambiente de segurança jurídica, né, e harmonização de decisões entre os tribunais de contas. A meu ver, foi muito bem vetado. Um artigo como esse facilmente cairia no STF numa ação direta de inconstitucionalidade. Bom, vamos ver um pouco sobre o artigo 169. Ele fala lá sobre os mecanismos de defesa. Os mecanismos, essa estruturação dos controles através de linhas de defesa é muito inspirado no IA, um modelo internacional, um framework internacional de auditores internos, que traz também
essa figura da primeira linha, segunda linha e terceira linha de defesa. A lei tentou trazer um framework internacional que é muito bem aceito e muito bem utilizado na prática internacional de auditoria, tentou positivar isso na lei. Não foi tão feliz, né? A tentativa foi muito boa, mas não foi tão feliz. O risco aqui é burocratizar demais um processo e criar instâncias de revisão, instâncias de operação que terminem atrasando ou dificultando ainda mais a conclusão do processo. E, a meu ver, ele foi ainda mais infeliz quando ele colocou os tribunais de contas na terceira linha de defesa. Coisa que o modelo internacional da IA não prevê. Auditores externos não fazem parte de nenhuma linha de defesa dentro da primeira, segunda linha de defesa, primeira, segunda e terceira linhas de defesa. Mas tem avanços aqui, apesar dessas críticas, né? E assim, a gente critica, não é que está de todo errado. Poderia ter sido estruturado melhor. Fazendo uma comparação assim bastante simples, né, resumida, no modelo do IA, no framework internacional, não é essa segmentação por estruturas organizacionais. Quem é que faz a primeira linha, quem faz a segunda, quem faz a terceira. Na verdade, no modelo internacional, é visto como funções que podem ser exercidas por uma determinada estrutura organizacional numa organização pública, mas que aquela função em outra organização pública está em outra unidade organizacional. O que importa é a função em si, e menos a estrutura organizacional que a executa. A nova lei traz um parâmetro muito rígido por unidades administrativas. Isso gera um risco de burocratização em excesso, de instâncias, né, pelas quais o processo licitatório tem que repetidamente passar. E a inclusão dos tribunais de contas na terceira linha, me parece, e é a minha simplória opinião, me parece que não foi uma decisão muito adequada do legislador. Bom, como é que isso vem sendo utilizado lá no TCU? A gente pegou esse conceito de primeira, segunda e terceira linha de defesa e de cara a gente percebe, né? Se o legislador está usando numerais ordinais, primeira, segunda, terceira, é natural a gente esperar que haja uma ordem de precedência sobre cada uma dessas linhas. Isso não significa hierarquia. Ordem de preferência não quer dizer que uma linha pode mais ou pode menos do que a outra. Significa tão somente ordem de precedência. Como é que a gente está interpretando isso? A gente entende que a terceira linha de defesa, no caso, exercida pelos tribunais de contas, deve ser utilizada somente após as outras linhas de defesa terem sido acionadas. O controle externo é o mais caro de todos eles. Se a gente pegar os níveis de controle da primeira, segunda e terceira linha, o controle externo é o mais caro. Ele não deve ser acionado sem que antes o interessado tenha procurado resolver a sua celeuma, a sua controvérsia, na primeira e na segunda linha de defesa. Só que isso acontece em diferentes fases de uma licitação. Tem a fase do edital. Eu publiquei o edital. É uma fase da licitação. Lá, qual seria, por exemplo, a interpretação desse conceito de primeira, segunda e terceira linha de defesa? Então, ele pode buscar, primeiro, esclarecer junto à própria gestão qual é o teor daquela cláusula ou daquele item. A segunda linha de defesa, ele poderia tentar acionar a ouvidoria do órgão, fazer uma denúncia para a ouvidoria, buscar a auditoria interna. E, finalmente, somente nos casos em que ele não teve a sua demanda esclarecida ou atendida, que ele procurasse os tribunais de contas. No caso de irregularidade no certame, mesma coisa. Teve o edital, fomos para a sessão, né, sessão pública lá do pregão. Eu tenho a meu dispor, primeiro, o recurso administrativo. É uma ferramenta prevista na legislação
e que deve ser utilizada antes de se buscar acionar a terceira linha de defesa. Mesma coisa, ouvidoria e auditoria interna na segunda linha, e, em último caso, a terceira linha junto aos tribunais de contas. Irregularidade na contratação, mesma lógica. Bom, isso na prática, o que tem acontecido? A gente tem recebido as representações, né? E a gente começou a perceber, e isso só acontece talvez lá na Noruega ou na Suécia, não sei, né? No Brasil não é muito comum, empresas utilizando o Tribunal de Contas como uma ferramenta indiscriminadamente para buscar os seus interesses antes de tentar resolver a controvérsia no âmbito da primeira e da segunda linha. E a gente começou a perceber isso, né? Excessivas representações da mesma empresa buscando o Tribunal de Contas de maneira desarrazoada. E a gente começou a alertar ela, né? Começou a alertar. E aí veio um primeiro acórdão de 2022, utilizando essa interpretação da primeira, segunda e terceira linha de defesa, aplicando uma multa. Primeiro, a gente alertou essa empresa e outras que estavam com a mesma prática, né? Primeiro, a gente deu diversos alertas. Olha, alertar você que você primeiro tente resolver isso junto ao próprio órgão contratante. E repetidos alertas, 3, 4 alertas. No quinto, o ministro relator, o ministro Vital do Rego, falou assim, não, desculpa, o ministro Haroldo Cedrais falou assim, olha, não, agora a gente vai aplicar uma multa, litigância de má-fé. Artigo 81 do Código de Processo Civil, se eu não me engano. Esse item desse acórdão, inclusive, começou... O ministro Vital do Rego foi o que aplicou a multa. O ministro Haroldo Cedrais estava fazendo os alertas. Aí o ministro Vital do Rego falou assim, não, já tem muito alerta, agora vamos aplicar a multa. Esse item desse acórdão, a empresa entrou com recurso, ele está com a aplicabilidade suspensa. Mas já serviu, porque nunca mais essa empresa começou a acionar lá o tribunal. Mesmo que ela não seja, no final das contas, multada, mesmo que a multa, em alguma medida, seja afastada, o objetivo nós conseguimos. Afastar essas empresas que utilizam os tribunais de contas indiscriminadamente para defender seus interesses privados. Bom, o artigo 171, considerar principalmente a finalidade da contratação, isso é fundamental, né? A gente estava discutindo hoje no almoço o princípio do formalismo moderado, né? Se aplica muito bem aqui no artigo 171. Não é porque uma licitação teve algum erro formal, mas que no final não impactou o resultado obtido pela licitação, não impactou o preço, por exemplo, não impactou a competitividade ou a transparência, isso deve ser levado em consideração pelos tribunais de contas nas suas deliberações. Relatórios tecnicamente fundamentados. O Lívio estava falando hoje sobre a necessidade de a gente seguir normas e procedimentos, padrões. Isso reforça o protagonismo dos TCEs. Decisões muito bem fundamentadas e tecnicamente construídas, de acordo com normas pré-estabelecidas, fortalecem as decisões dos tribunais de contas. E aí o legislador quis deixar isso claro. E, por último, viabilizar a oportunidade de manifestação prévia dos gestores. E aí é onde entra a nossa parcimônia com o Instituto das Determinações e Recomendações. Isso é como um remédio. E o remédio, se você usa demais, você banaliza um instrumento. Ele perde força. Perde força. Eu costumo discutir muito com meus colegas da minha equipe, né? Toda vez que o colega vem com a determinação, eu sempre olho e falo assim, cara, precisa mesmo dessa determinação? Precisa mesmo dessa recomendação? E aí, isso que está positivado na lei, o TCU já vem adotando desde 2020. A gente tem uma resolução, a Resolução 315 de 2020, que eu vou mostrar aqui para vocês.
Sim, outra coisa interessante, né? Além da gente tomar cuidado na hora de emitir uma determinação ou recomendação, a gente também tem que prever consequências de segunda ordem dessa determinação. Às vezes a gente pensa em resolver o problema imediatamente, e aquela determinação ou recomendação, né? Lato sensu, vamos falar de deliberação. Aquela deliberação pode endereçar, sim, imediatamente aquele problema. Mas e as consequências de segunda ordem que podem advir disso? Eu me lembro que eu estava num evento, acho que foi em São Paulo, e um gestor de uma prefeitura do interior de Minas falou assim, olha, vocês lá em Brasília, com a maior sinceridade do mineiro, né? Uai, vocês lá em Brasília ficam fazendo determinação para nós aqui, só que quando chega aqui na ponta, aquela pedrinha que você jogou lá em Brasília, aqui no meu município chega como uma avalanche. E eu falei assim, cara, está correto. Sabedoria mineira. Corretíssimo. Eu falei assim, o senhor está correto. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente delibera, porque lá na ponta, isso chega como uma bomba. São as consequências de segunda ordem das nossas deliberações. A gente se preocupa muito com resolver imediatamente aqui, mas e o depois? O que pode acontecer depois? Bom, a nossa resolução 315, ela partiu de alguns princípios fundamentais. Veja, ela é de 2020, então ela é antes da publicação da 14133. Ela partiu de alguns princípios. O princípio da boa-fé do gestor. O cara quer resolver o problema. A gente não pode tratar o gestor como se ele fosse aquele estereótipo de corrupto, de cara que está mal intencionado. Não, vamos partir do princípio da boa-fé e da cooperação. Vamos tentar resolver o problema junto. Necessidade de aprimorar as nossas deliberações. O TCU tinha um cabedal enorme de tipos de deliberação. Era notificação, dar ciência, recomendação, orientação, determinação. Era um verdadeiro vocabulário de controle externo. E a gente resolveu, então, racionalizar. Hoje é recomendação, determinação e ciência, né? E a gente precisou, então, aprimorar esses textos. E cada um deles tem uma finalidade diferente. A resolução explica o que cada um desse tipo de deliberação serve. Para o que elas servem, né? A ciência, quando você puder dar ciência, você não precisa fazer uma determinação. Quando é um caso de recomendação, não necessariamente tem determinação. Adequação às disposições da LINDB. A LINDB inaugurou um novo cenário em relação à responsabilização dos gestores, né? Então, já tentando alinhar o tribunal, as decisões do tribunal aos dispositivos da LINDB. E temos uma linha de corte. O tribunal hoje é ciência, determinação e recomendação. Qualquer coisa, qualquer acórdão do tribunal que sair com coisas diferentes disso, não seguiu a resolução 315/2020. E aí o que ela fala no seu artigo 14? A unidade técnica instrutiva deve oportunizar aos destinatários das deliberações a apresentação de comentários sobre as propostas de determinação ou recomendação, solicitando informações quanto às consequências práticas da implementação das medidas que estão sendo aventadas ali. Na prática é assim, ó. Ministro, o TCU está pensando em determinar a você que na sua próxima licitação para aquisição de medicamentos, o senhor avalie a necessidade técnica de se exigir registro na Anvisa para esse tipo de mercado fornecedor. Olha só, isso é só uma ideia, a gente está pensando em determinar isso. O que você acha? Você tem outras alternativas que você pode adotar para resolver esse problema
e no caso lá especificamente era uma redução da competitividade para o fornecimento de determinado insumo crítico de saúde. E aí o Ministério da Saúde recebe aquilo, avalia, reflete internamente e fala assim, olha, tribunal, isso vai dar problema. Eu ia dizer outra palavra aqui, eu ia dizer isso vai dar, mas eu mudei de ideia. Isso vai dar problema. Porque, olha só, se a gente for por essa linha que você está pensando, pode acontecer isso, tem a Anvisa, a gente precisa ouvir a Anvisa, e a deliberação, no final das contas, e essa manifestação volta para a gente. E isso enriquece o debate, enriquece a deliberação. No final, a deliberação que vai sair é uma deliberação muito mais tecnicamente fundamentada. Porque o órgão chegou e falou assim, opa, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E a gente reflete. Bom, controle das contratações também envolve o papel pedagógico. Espera aí, eu pulei aqui. Não, desculpa. Pulei só uma sobre a questão das cautelares. As cautelares. Vocês sabem que no regime anterior da 8666, nada falava sobre Tribunal de Contas meter cautelar para parar uma licitação. Né? No regime anterior não tinha isso. Isso era uma construção do STF, segundo a teoria, né, do direito, falando sobre teoria dos poderes implícitos, né? Se a lei dá o poder a determinado órgão, ele tem que ter as ferramentas necessárias para botar em prática esse poder. E aí as cautelares começaram a ser utilizadas pelos tribunais de contas, mas isso não tinha previsão legal. Agora tem. Agora tem. Então agora na 14.133 tem lá a prerrogativa dos tribunais de contas paralisarem uma licitação de maneira cautelar. Agora, com ressalvas. Em parte, né, a intenção do legislador aqui, a meu ver, foi muito boa. Evitar que licitações fiquem paralisadas e tragam um prejuízo muito maior do que se queria evitar com a continuidade dela. E aí o legislador estabelece um prazo, 25 dias. Né? A lei traz esse prazo, possivelmente ele é passível de prorrogação uma única vez. Isso pode impactar o trabalho dos tribunais de contas. A gente está fazendo um estudo interno lá para saber qual é o nosso histórico em relação a esse tipo de processo e que medidas a gente pretende adotar para evitar que a gente caia nessa limitação temporal, que a gente descumpra prazos da lei. Agora, existem processos e processos. Existe uma licitação de uma plataforma da Petrobras, né, que é uma contratação altamente complexa, uma contratação, por exemplo, da manutenção da usina nuclear Angra 3, e existe a contratação de serviços de limpeza do IBAMA. A gente vai tratar as duas da mesma maneira, e me parece que aí foi onde o legislador pecou. Né? A intenção dele talvez tenha sido muito boa, mas esse prazo peremptório, em algumas situações, ele pode ser prejudicial a uma análise mais adequada em casos complexos. Bom, por último, a questão do papel pedagógico. Isso também já era exercido pelos tribunais de contas. O TCU tem a sua escola, a Escola de Contas do Tribunal, o Instituto Cerzedelo Correia, que já fornece muita capacitação, tanto na área de auditoria quanto na área de gestão. O que a lei fez, então, foi positivar isso como um dever, que antes era exercido de maneira voluntária e facultativa pelos tribunais de contas, agora passa a ser um dever. Isso também pode impactar a atuação dos tribunais. No momento que eu paro um auditor para dar um curso, ele está deixando de fazer uma fiscalização. É isso que a gente quer? Tudo bem. A meu ver, é bastante válido, porque a capacitação também é uma atividade de controle preventivo. Mas isso tem que ficar claro para todo mundo. Bom, as reflexões finais que eu deixo, para a gente até poder conversar mais depois, né?
O modelo das 3 linhas, ele engessa ainda mais o processo de licitação ou não? Ou ele, de fato, pode contribuir? Os tribunais de contas deveriam ou não estar incluídos nessa terceira linha de defesa? Como cobrar responsabilidade da alta administração para implementar as práticas de gestão de risco? Normalmente, o prefeito, o secretário estadual, o ministro, ele não está muito preocupado com o que está ali no dia a dia, né, do que ocorre numa licitação. Como trazer para ele essa responsabilidade de controlar, de supervisionar a área de compras? Em que medida os regramentos trazidos pela nova lei podem impactar a atuação do controle externo? Atendimento às normas de auditoria, a gente já faz isso? Né? Já temos procedimentos técnicos formatados e utilizados para emitir as nossas opiniões? Os prazos das cautelares, os 25 dias, né? Faz sentido esse prazo? E a oportunidade de manifestação prévia, isso contribui para melhorar as nossas deliberações? Enriquece o nosso trabalho? Bom, o que eu queria deixar de mensagem para vocês, final, não sei se eu consegui cumprir meu tempo aí, tentei ao máximo. A gente está num momento de travessia, de um regime anterior para um regime novo de compras públicas. E esse momento de travessia é o mais perigoso deles. Quando a gente está numa travessia, o lado de cá está ótimo, eu estou seguro. O lado de lá está ótimo também, vou estar seguro. O problema é no meio. E é onde a gente está. Então, o recado que fica é muito cuidado na hora de implementar a nova lei e em relação aos tribunais de contas, em interpretar a nova lei, porque muito do que a gente interpretar agora vai ficar solidificado por um bom tempo na jurisprudência. Então é importante que a gente tenha muito cuidado nesse momento da travessia que a gente está. Obrigado, uma boa tarde para vocês. O Ítalo trouxe para nós brilhantemente essa perspectiva de que é a atuação do controle externo dentro da lógica das contratações e eminentemente daquilo que a 1433 invocou. De certo, premissas que já existiam no âmbito dos tribunais de contas e que foram agregadas nesse capítulo específico ali da lei. E dentro desse contexto, remete não só a perspectiva de atuação do controle externo, aqui nas suas diversas ordens, né? O Ítalo do TCU, eu do TCM de Goiás, o George do TCDF e o Sérvio aqui representando o TCE de Goiás. E dentro desse contexto, inclusive, um fator que a mim me chama muita atenção, Ítalo, é justamente da perspectiva da atuação das linhas de defesa. O Ítalo destacou essas críticas, essas questões até de figura dos tribunais de contas dentro da terceira linha. Mas é algo que reflete diretamente da atuação no controle e também diretamente de quem atua nos procedimentos licitatórios. Isso eu digo porque a lei, querendo ou não, agregou a atuação direta de forma inicial e iminente de quem está procedimentalizando a contratação. E, inclusive, ele demonstrou muito bem esse contexto de que diversos tribunais têm considerado esse parâmetro, inclusive sob o aspecto daquilo que recebe em termos de denúncias e representações. É uma vertente que a gente visualiza no nosso dia a dia, justamente daquele licitante que não questiona edital, não pede um esclarecimento, não impugna edital, sequer se dispõe a participar do procedimento licitatório, e quando o procedimento já está no seu fim, muitas vezes intervém através dos tribunais de contas e, eventualmente, de uma irregularidade, a gente acaba por, de fato, ter que atuar até dentro desse contexto acautelador que nos é atribuído. E, dentro dessa lógica, isso reflete também, pelo menos no nosso aspecto de TCM, de forma substancial naquilo que a gente desempenha das nossas atribuições. Eminentemente, os órgãos de controle, pelo menos no nosso contexto,
tem atuado para apagar fogo, justamente porque, às vezes, faltou uma boa atuação ou mesmo a provocação daqueles que figuram tanto na primeira linha quanto na segunda linha de defesa. E aí, quando, já nesse contexto mais do adiantado, e muitas vezes até dentro de uma lógica de emergencialidade, que pode acabar, inclusive, repercutindo na própria atuação da administração pública. E aqui também, dentro dessa perspectiva que nós temos que ter, né, em relação à consequência dos atos que são praticados pelos órgãos de controle. Essa circunstância do consequencialismo, invocado, como você muito bem colocou, dentro da própria lei de introdução às normas de direito brasileiro, essa perspectiva de como o gestor vai atuar diante daquela situação. Inclusive, talvez uma parametrização até pedagógica, né, do poder cautelar trazido aos tribunais de contas e a atuação da primeira linha de defesa. Né, como que a gente orienta, como que nós vamos colocar isso para quem está desempenhando as políticas públicas de forma direta. Bom, então, primeiramente, como debatedor, eu passo a palavra para o nosso colega, o George Medeiros Marques Oliveira, auditor de controle externo do TCDF. Boa tarde, eu vou fazer a apresentação, a palestra do George. Muito bem, antes de trabalhar no Tribunal de Contas, eu trabalhei depois do lado de lá, onde estavam as empresas, onde estavam as que prestavam serviço e executavam consultoria. Depois vim ao tribunal e já se passam 20 anos. E o bom de 20 anos que se passam é que muita coisa prescreveu e os processos estão arquivados. E posso citar algumas coisas que vi do lado de lá. Eu vi o Ministério comprando um computador de $1 milhão, $1 milhão, para executar um sistema que eu fazia como consultor operando no meu notebook. Eu vi, num contrato de consultoria, o preposto desesperado na hora de fazer a medição, porque a entrega para 33 consultores era somente a que eu tinha feito no meu núcleo, só com 3 pessoas. Isso foi um crime? Isso foi um descaminho? Não. Foram as necessidades da administração oprimida e tentando encaixar na rigidez da lei. No caso da aquisição do servidor, o prédio precisava de um servidor para seus computadores. E eles só conseguiram incluir essa aquisição colocando como se fosse ferramental para o meu contrato de consultoria. No caso dos funcionários, havia uma carência extrema de mão de obra e foi colocado como a consultoria. Não houve dano para a administração, mas essa era a rigidez que a lei imputava aos gestores. Do lado de cá, já na ação de Tribunal de Contas, eu vi uma presidente de comissão de licitação desesperada, porque as determinações que nós fizemos para que ela adequasse no projeto básico da obra, ela não conseguia que o consultor contratado executasse, porque o consultor era o filho de uma das diretoras. Era o filho. E ela estava amarrada. Coube a nós, auditores do Tribunal de Contas, entrar nessa situação e, antes de realizar uma determinação imputando danos ou interrompendo o processo, o que impediria a contratação, conseguimos que se trocasse o consultor por um engenheiro capacitado. De outra parte, uma vez, à sexta-feira, 7 horas da noite, a gente desesperado
para entregar uma resposta, uma representação, eis que entra na sala do nosso setor um deputado e aponta para o nosso chefe e diz: quero conversar com você. Entra, conversa em sigilo. Na segunda-feira, quando chegamos no tribunal, era outro chefe, e nosso chefe estava proibido de entrar no prédio. E aí se valeu a necessidade da estabilidade, do devido processo administrativo que todo servidor público do quadro permanente necessita. Mas isso é para dar o escopo do que é a minha atuação diante da legislação aplicada sobre as licitações. Aqui, como é que é? Para frente, para trás. O que é licitação, arcabouço legal, nova lei de licitações e contratos, atuação do TCDF nas licitações, as licitações que nós fiscalizamos em 2022, exemplos das falhas do edital, resultados da atuação do TCDF de 2022. Por quê? Está o nosso setor, um setor específico, 7 auditores designados, mais 3 estagiários designados para analisar licitações. Qual o resultado disso? Vem a empresa e pergunta: vem cá, que despesa toda é essa e o que vocês entregam? Executamos um relatório apresentando esses resultados. Licitação, todos sabemos, é um processo em que a administração procura a proposta mais vantajosa para contratações. Ele provém da Constituição. Está agora só essas simples relações de procedimentos que teremos que conviver até que as contratações da lei anterior sejam finalizadas e os respectivos processos de prestação de contas e a entrada da nova legislação. Como se dá a implementação da lei? A lei tem o seu efeito geral. E ele, para ser aplicado ao nosso Distrito Federal, precisa de toda uma transferência de legislações e decretos que permitam regular conforme as nossas necessidades. As estatais não são regidas por essa nova lei de licitações, exceto quando for aplicar o pregão e nas normas penais. Voltando. E aí estamos os princípios, novos princípios na nova lei de licitações. É uma questão assim interessante, porque novo princípio não é possível. O princípio é antes de tudo. Mas são novas explicitações de princípio. Temos o clássico LIMP, temos eficiência, interesse público, que eram já citados ou na lei, ou em legislação correlata, ou na própria Constituição. Mas, de novo, temos a explicitação de planejamento, transparência, segregação de funções, motivação, segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade. Da motivação, nós temos a obrigação do agente público de externar ao mundo fundamentos legais levados em consideração para a produção do determinado ato administrativo. Aqui é uma questão que é a salvação dos servidores públicos, dos agentes públicos. Motive e remotive. Porque quando vem a cobrança aparece lá a determinação do Tribunal de Contas. Ao digníssimo senhor, solicitamos o recolhimento de 5 milhões de reais em 15 dias, ou apresente as suas motivações. Isso impacta qualquer um. E eu já achava isso uma coisa muito pesada. Não, pô, você está tranquilo, 5 anos depois da sua vida, você já foi para outro setor, você está lá na praia de Cumbuco, cuidando da sua pousada, e recebe uma cartinha dessa, acabou o sono.
acabou o sono totalmente. Mas esse não era o pior. O pior é quando o processo complica e aparece a figura da CPI. E na CPI, você é chamado para dar o seu testemunho. E nesse testemunho, todo mundo envolvido quer colocar a culpa de tudo em cima de você. E, num dos meus assessoramentos em CPIs, eu vi o deputado que estava totalmente enrolado, acusando a gestora que a única coisa que ela fez foi, indevidamente, assinar e ceder à pressão dele, chamando ela de bandida. Meu senhor, não é para isso que a gente estuda para concurso. Deixa de frequentar natais com as famílias. Vira sem férias 5 anos, para depois de 7 anos, estar sentado numa cadeira com todas as câmeras em você e uma criatura representante do povo te chamar de bandido. O que te falta nessa hora? Ter a sua motivação a postos com todos os documentos, todos os relatórios, todos os pareceres e todos os questionamentos atendidos. Está na lei, e agora, se alguém pedir, deixa passar, não. Esse é, literalmente, a garantia da sua aposentadoria. Tranquilo. Transparência. Transparência, vamos acelerar. Transparência consiste em muito mais do que a publicidade. Você precisa mostrar de uma forma que a pessoa que está vendo entenda. Não adianta você publicar um aviso com aquele linguajar de todo direito, adequado do direito, se o seu público-alvo não está entendendo o que está acontecendo. Segregação de funções. A principal forma de evitar as falhas na licitação é separar as tarefas. Um faz, o outro confere. Proporcionalidade. Aí é uma parte para nós que estamos fiscalizando e para vocês no acompanhamento da prestação de serviços. Existe aquela piada que é: não se usa um canhão para matar um pombo. Gradue. Não arrase a terra toda se você vai precisar plantar nela depois. A razoabilidade está em uma outra vertente, em que vocês devem exigir apenas aquilo que é necessário no contrato. Mais que isso, é desperdício de recursos. Ninguém deve usar uma Harley Davidson para fazer entrega de iFood. É desarrazoado. E isso também é refletido quando nós encontramos aqueles termos de referências e que, quando você vai analisar quantos fornecedores conseguiriam atender essa exigência, só tem 2, sendo que um é representante do primeiro. Segurança jurídica. A determinação não é conforme o dia, não existe a regra do dia. A regra é aquela que vem sendo desenvolvida nesses 10.000 anos de civilização humana. As pessoas, os agentes, elas têm que ter uma expectativa de que esse direito é garantido e aquela obrigação me será exigida. Não se pode, você está executando o processo, vai aí preparando todo para participar de uma licitação, quando sai o edital, um monte de regras novas, exigências de certificados que nunca foram feitos antes, e sem a devida justificativa. E a rainha de todos os princípios, a pedra de toque da nova lei de licitação. Agora é princípio expresso ou planejamento. Procedimentos para compor a expectativa de demanda, um estudo técnico preliminar,
uma matriz de risco, já de início, mesmo que seja revisada depois, já estipulando quem é que vai assumir cada um desses riscos. A emissão, a preparação da minuta dos editais e seus anexos, os pareceres aprovando tanto do órgão jurídico como dos órgãos técnicos, quanto do controle interno, e a autorização das autoridades competentes. Não caiam nessa. Assina aí que eu garanto. Não faça isso. Porque, muitas vezes, esse eu garanto, no dia seguinte, está fora. Não pode nem entrar no prédio. A atuação do Tribunal de Contas nas licitações. Tribunal de Contas, na nossa lei orgânica do Distrito Federal, nós percebemos que seria necessária a fiscalização do ato na licitação. Para que lado aqui? E foi-se estipulado essa estrutura da nossa divisão de fiscalização especializada. Temos duas divisões para fiscalização de obras complexas, o contrato de execução, a finalização, aquela questão que foi dita na reunião, na apresentação de hoje de manhã, onde duas partes da ponte não se encontravam. Lá em Brasília, nós tivemos isso no túnel, num dos túneis do metrô. Foram cavando, eles não se encontram. Não deu. E agora? E ela acompanha também os editais mais complexos de obras especializadas. Temos uma divisão de fiscalização especializada para tecnologia de informação. Em Brasília, antes disso, tivemos o escândalo da Caixa de Pandora, onde o governador foi preso. Implementamos essa estruturação e estamos seguindo bem. Já estamos no segundo governador que vai chegar ao final do mandato, graças a Deus, e nenhum senador cassado. E a divisão em que eu trabalho, propriamente, que cuida só do universo. Avião. Disseram, queremos adquirir um avião. Só lá no Tribunal, só lá no Distrito Federal, nós já adquirimos 6 aviões. É justificado. Não fique assim. O Distrito Federal é pequeno, mas a gente ajuda tudo que é tudo que ocorre. Lá do Caribe para baixo, há um auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Analisamos a alimentação de presos, aquisição de medicamentos, toda semana vários editais de aquisição de medicamentos. Analisamos publicidade, analisamos até o show da virada do ano. Como fazemos isso? Temos a segurança jurídica, temos decisões que foram tomadas no passado, temos a atualização através de seminários, tudo que é necessário para a formação dos nossos auditores. Volta aqui. Mas em que momentos atuamos na questão do edital? Nós atuamos o start da atuação da nossa divisão surge com a publicação do edital. Antes, fase eterna, atitudes, eventos prévios, são todos documentos que podem ser alterados, então não caberia a atuação do tribunal nesse momento, pois isso seria um assessoramento. Quando atuamos apenas para verificar se os órgãos estão executando o serviço diante da sua competência ou se há alguma interrupção. Regido agora criando um novo enfoque da segurança jurídica ressaltada. Aqui vamos adiantar. Aqui.
Muito bem. Na fase externa, 3 pontos principais são verificados. Analisamos, quando vamos analisar um edital, verificamos, selecionamos entre o universo de editais, conforme o material, o valor, a especificidade do objeto e o risco que este jurisdicionado representa, vendo pelas aquisições anteriores e os outros editais. Também atuamos mobilizados por denúncias e representações, que é a nossa resposta ao controle social, favorecendo o princípio da transparência. E seguimos também sob provocação de outras secretarias do controle externo. E aí respondemos, em princípio, por motivação, para que não venham dizer que escolhemos isso de forma arbitrária. Também verificamos, na nossa atuação, nós vamos verificar se é adequado, quanto de serviço, se os projetos estão corretos e se a isonomia está garantida entre os licitantes, pelo aspecto da razoabilidade. Também verificamos se o que está sendo pedido está de acordo com a realidade. Se a demanda é essa, se o orçamento é possível e se há um consumo efetivo do que está se pretendendo adquirir, originado do planejamento. E, principalmente, a vantajosidade para a administração do que está sendo pago. Verificamos também se a caracterização do objeto está suficiente para que os licitantes consigam elaborar suas propostas. A modalidade é aquela que a legislação permite. Se os preços estão de acordo com o mercado, lembre-se que anteriormente nós verificávamos se o que nós estamos pagando corresponde ao que precisamos. E aqui verificamos se o preço que está sendo cobrado está de acordo com o mercado. E se o quantitativo e as soluções propostas são razoáveis. Licença, aqui vem o nosso principal momento em que interrompe a licitação, a ausência de licença ambiental. Muitas vezes nós chegamos analisando o processo, olhamos lá que há um documento de licença ambiental, mas quando vamos ver, não corresponde ao projeto. Foi aprovado, encaminhado uma demanda há 10 anos atrás, levou 5 anos para obter a licença ambiental, voltou mais 3 anos para elaborar o projeto, quando olhamos o resultado, não cabe mais. E aí é necessário a adequação, porque não vai adiantar. É soltar para cair logo em seguida. O Ministério Público atua e se perdeu mais esse tempo. E o principal, a nomeação do responsável técnico pelo orçamento. A partir do momento que iniciamos a exigência da apresentação do ART por esses orçamentos, os pregoeiros ficaram aliviados. Os presidentes de comissão de licitação ficaram aliviados. Porque, a partir disso, o preço tem o seu responsável e que, pela segregação de função, não pode ser o pregoeiro ou como eles queriam, o estagiário. Muito bem. Eu estou trazendo os dados de 2022, dos resultados da nossa licitação, porque foi o que consta do documento em que apresentamos para a Câmara Legislativa. Todo ano temos que prestar contas à Câmara Legislativa da nossa atuação, justificando aos soberanos, representado pelos deputados, por que gastar tanto com o tribunal? Porque tribunal é um aparelho caríssimo. É caríssimo. É milhares de leitos de hospital, centenas de assentos em escola e algumas dezenas de vagas no presídio. Muito bem.
Analisamos em 2022, 179 licitações. Foram 179 licitações? Não. Que o governo fez? Foram milhares. Mas nossos critérios selecionou 179 licitações para fazer a fiscalização. Somos só 7 auditores, gente. Desses aí, 75 eram aquisições, 62 serviços, 42 obras e serviços. Daí tiramos 38% foram conformes, 27% apresentavam irregularidades que permitiam a continuidade e 35% foram suspensas. Por essa distribuição, nós tiramos que os nossos critérios de seleção estão razoáveis. Não é um órgão que simplesmente barra todas as licitações, ao mesmo tempo, ele fez uma seleção de relevância onde realmente era necessária a atuação do tribunal. A principal falha identificada é problemas na estimativa de preço. Tanto em aquisições, quanto em serviços, quanto em obras. E, na nova legislação, estabeleceu um critério objetivo para determinar o que é um preço que deve constar na licitação. Devem considerar bancos de dados públicos, as quantidades a serem contratadas e observados o potencial de economia de escala e peculiaridades da execução do objeto. A imensa maioria das aquisições que chegam e caem em nossa malha fizeram suas cotações, fizeram sua estimativa de preço somente a partir de cotações com fornecedores. E isso tem um viés de alta. A empresa, quando for apresentar seu preço, ela está ciente, primeiro, que ela não pode revelar o seu preço competitivo na licitação. Ela vai apresentar algo maior. E segundo, esse é um preço que pode ser usado como base para um contrato emergencial, onde ele terá um prazo menor para fornecimento, quantidades menores e a própria execução até 180 dias. O que eu particularmente faço quando me deparo com essa situação? Eu ligo para as empresas que apresentaram cotação e pergunto: vocês já prestaram esse serviço para algum lugar? Elas dizem: eu já prestei para tal. Ligo para o órgão que fez essa aquisição e: você já contratou a empresa tal? Contratei. Qual foi o pregão? Foi tal. Aí vou lá e obtenho o preço, minha gente. E com esse preço eu coloco na minha pesquisa. É uma medida perfeitamente, por mais que vocês estejam saturados de serviço, se você obteve uma cotação, pega um preço que ela praticou público e ponha na estimativa. E aí você terá a motivação. Competitividade. Princípio, o novo velho princípio inserido. É uma questão do planejamento. Especificamente aqui se refere ao parcelamento em lotes, parcelamento do objeto, onde deve ser equilibrado se é vantajoso realmente dividir em 5 lotes ou se não seria o caso de você fazer a licitação em um lote único. Tudo depende do mercado. E isso deve ser consultado. Habilitação, seguindo o princípio da razoabilidade. Esses quantitativos mínimos, a nova lei trouxe uma vantagem objetiva para vocês. O que é uma parcela de maior relevância? 4%. O que é a exigência mínima? Até 50% do quantitativo.
O que é um prazo mínimo para um serviço continuado? Limitado a 3 anos. Isso não tinha anteriormente. Motivação. E aquela questão, não inove na exigência, só se for algo realmente necessário e imprescindível. Na habilitação econômica financeira, é o que você sempre vem exigindo. E os outros qualquer exigência a mais, como cotas reservadas, cotas exclusivas, é o que a lei disser. A vistoria técnica que falaram, exige? Não exige? Lá no tribunal já temos uma decisão em que é uma faculdade. Se você tem um serviço que é facilmente conhecido, não cabe você exigir que um competidor que tem a sua sede no Acre determine um funcionário, um preposto que venha até Brasília só para dar um rolé e assinar que fez a vistoria. E a fonte de recurso é uma questão principal no planejamento. Você não vai licitar para correr atrás dos recursos depois. Porque se não tem esses recursos garantidos, você vai dar um viés sobre a empresa de também querer correr atrás desses recursos. Resultados da nossa atuação em 2022. Como nós fizemos essa medição? Bem, a princípio, a existência da polícia espanta o bandido. Mas isso não é uma questão objetiva. Então, foi estabelecidos os critérios. Consideramos apenas processos onde houve uma atuação efetiva de decisão do tribunal. O processo está arquivado. Foi transitado em julgado. E, numa portaria de regulamentação do tribunal, especificou que será o benefício da nossa atuação a diferença entre o valor que foi estimado inicialmente e o valor que acabou homologado. Nisso, o que temos? Fizemos a reestruturação em 2018. Então, tínhamos uma economia gerada para os cofres públicos de 1.129 milhões por ano de economia aos cofres públicos. Mas como é que pode ser um valor enorme desse? É porque era considerando os 5 anos da despesa. Fizemos a reestruturação, caiu em 2019 a 373 milhões, veio a pandemia e agora estamos recuperando a economia anterior com a perspectiva de aumentar. Com o tempo vai aumentar, depois estabilizar, depois cair e chegar ao nível mínimo. Mas o que é que isso aqui significa? Bem, justifica a atuação do tribunal. Todas as vezes em que a imprensa começou a fazer uma campanha para dizer que o tribunal não tinha necessidade, apresentamos esses valores. Mas o que nos empolga é que, naqueles processos que são conformes, a economia foi muito maior. E é toda por conta de vocês, gestores. Porque sabemos que onde nós atuamos, que era onde havia defeito, teve essa economia. E onde vocês conseguiram executar o serviço sem interferência, porque eu já tive relatos de gestor, quando eu estava fazendo uma auditoria, no momento conturbado lá de Brasília, prenderam o secretário, o governador estava corrido, e aí eu conversando com o gestor, e o gestor correndo para me responder as coisas, e eu, calma, não, mas por que essa correria? Eu quero fazer enquanto deixo. É dureza, é pressão, mas o bem está do lado de vocês. Obrigado.
passo. Aqui é o Jorge Medeiros, auditor de controle externo, divisão de fiscalização. Está lá meu e-mail. Por favor, mande comunicados, visitem lá, nós temos café. Quem quiser, é sem açúcar, mas é café. Da fala do George, assim, a princípio eu até me solidarizo, né, que essas áreas generalistas de contratações públicas tem esse aparato. A gente trata de avião, a água, de pneus, a medicamentos, essa atuação sempre dos tribunais de contas, e inclusive com um aparato sempre reduzido de pessoal também para atender toda uma demanda de universalidade de contratações. Bom, e aproveitando, desde logo já adianto, passo a palavra ao Sérvio Túlio Teixeira e Silva, auditor de controle externo, secretário de controle externo aqui do nosso anfitrião, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes. Primeiro, dou boas-vindas a Goiânia, quem não é de Goiânia, enfim, a Goiás. Cumprimento todos os presentes na figura da pessoa do Lívio, auditor do TCM, que nos brindou com a palestra hoje mais cedo e uma grande referência, todos nós da carreira de controle. Cumprimento todos os nossos colegas aqui também da mesa, do painel de debate. Eu vou pedir licença, eu tenho uma pequena apresentação, são 53 slides, e um por minuto é a regra, Então, daqui a pouco a gente lancha. Brincadeiras à parte, vou cumprir com o meu tempo aqui, só analisando aqui o horário, e vou pedir licença para ficar de pé também, que eu aproveito e vou fazendo as provocações conforme o Ítalo e o Jorge também fizeram nas apresentações deles. Tá? Qual que é a ideia aqui que eu vou tentar traduzir para vocês brevemente? O que esperar, pensando no público-alvo, quem está aqui, a maioria é gestor público, temos também colegas de tribunais de contas, mas principalmente gestores públicos. O que vocês podem esperar do TCE de Goiás? Mas não só do TCE de Goiás, também do TCM, ou do TCDF, ou do TCU, dos tribunais de contas em geral, com a nova lei. Que não é tão nova assim, Gostei da Marfis, Parabéns, lei, Foi realmente é uma lei que não é tão nova mais. O slide vai ter muito texto, mas a ideia não é ler os textos, é somente trazer o artigo para mostrar como que a lei influencia também a atuação do tribunal, já pensando ali nas respostas, nas provocações que o Ítalo deixou ao final da palestra dele. No artigo 5º a gente tem os princípios, mas, para além dos princípios, no artigo 11, a gente tem os objetivos da licitação. E isso é o mais importante, porque a gente precisa pensar como que as ações de controle externo dos tribunais de contas, e aí falando em ação de controle externo, essa aqui é uma ação de controle do tipo educadora, qual a gente está, enquanto Tribunal de Contas, exercendo uma ação de controle, mas com viés de educação. Então, saindo um pouco da caixinha de fiscalização, do auditor padrão comum que vai lá fiscalizar, como que a gente pode contribuir para além das fiscalizações e até mesmo através das fiscalizações com os objetivos e os princípios da nova lei. Deixa eu só focar aqui nos objetivos, que eu acho interessante. Nosso colega George trouxe aqui bem os princípios, trazendo ali especificadamente. Eu trago os objetivos para a gente que conversam com os princípios, quando a gente pensa aqui no tratamento isonômico, na justa competição, na inovação. É um objetivo da licitação trazer uma inovação, desenvolvimento nacional sustentável. Como que o tribunal pode contribuir para isso com as suas ações de controle? Exige da gente, e aí essa talvez seja a mudança de paradigma, uma nova estratégia de atuação de controle. E essa estratégia é pautada por, provavelmente, também não sei, Ítalo, não sei, mas provavelmente será assim. É assim que o TCE tem tentado se estruturar, com fiscalizações colaborativas e articuladoras, daqui a pouco explico mais sobre isso,
Decisões norteadas, isso já foi falado, né, tanto mais cedo, né, quanto pelo Ítalo, pelo consequencialismo. Ações corretivas excepcionalíssimas, né, de caráter de exceção, isso foi interessante, a lei trouxe essa previsão legal, mas isso fica claro que também é um caráter de exceção. Ações de controle externo indutoras, vou explicar cada uma delas, tá? E também, minha colega está ali tampando, mas não tem problema, é por um bem maior. Ali eu vou ler, ações de controle educadoras, que é o exemplo que a gente está tendo aqui hoje. O que seriam as fiscalizações colaborativas indutoras? E por que disso? Aí, embaixo aqui, e eu não espero que o nosso último colega lá do fundo esteja lendo, né, essa não é a ideia é que no artigo 169, isso já foi falado também, a lei traz as linhas de defesa, as 3 linhas, né? E eu comungo do Ítalo quando ele traz que é uma impropriedade realmente, né? A gente tem colegas da CGE aqui também, ao colocar o Tribunal de Contas na 3ª linha, é uma impropriedade, pensando com o modelo das 3 linhas do IACM, né, do framework do IACM, mas é assim que a lei foi posta. E a gente tem que pensar no intuito do legislador. Por que ele quis fazer isso, né? A ideia, né, que a gente está tentando extrair da lei é justamente que o tribunal passe a ser mais colaborativo, mais articulador, com fiscalizações seletivas, e também no artigo 70 isso deixa claro que o tribunal tem que pensar nos critérios de seletividade, e seletividade pensando, se a gente vai pensar nos objetivos do processo licitatório, que é um meio para se efetivar as políticas públicas, a nossa seletividade também deveria se pautar pelas políticas públicas, né? Não só pelo risco da licitação, mas também pela sua relevância social, pensando o quanto que aquela compra é importante para uma determinada política. Fiscalizações concomitantes, e aí fica uma dúvida e um desafio dos tribunais de compatibilizar as normas e procedimentos de auditoria. Para quem não é do controle externo, nós também temos regras a seguir, a gente já não chega lá fiscalizando de qualquer forma, não, a gente tem regra, que são as NBASPs. Quem não conhece, né, o Lívio falou mais cedo sobre as NBASPs, a gente tem que seguir essas normas, e é isso que garante que o nosso produto final, o nosso relatório de fiscalização, de auditoria, tenha credibilidade. Isso é um desafio, porque a gente tem que atuar de maneira colaborativa, mas também respeitando os princípios de independência, ética, ceticismo profissional, competências da equipe, né, comunicação com o gestor, dialogado, tudo isso previsto nas nossas normas, e a gente tem que se reinventar. Mas os tribunais são um hub de dados, né, e cada vez mais, tribunais de contas, a gente tem uma rede de troca de informações, chama Rede Infocontas, a gente tem acesso a diversas bases de dados, né, por que não trabalhar essas bases, comunicar diretamente com o gestor, para que ele possa ter o poder de autotutela dele. Talvez não tenha sido esse o intuito do legislador, quando coloca a gente na 3ª linha. Concordo, Ítalo, que pode gerar um gargalo. Isso a gente já tem sofrido, de certa forma, com isso também, com representações e denúncias, talvez precipitadas por parte de alguma empresa, por exemplo. Mas fato é que, ao colocar o tribunal na 3ª linha, ele traz uma responsabilidade, ele, o legislador, para o próprio tribunal, para que a gente atue em conjunto com o gestor, fornecendo informações para a 2ª e para a 1ª linha. A gente tem essa condição. Esperem isso do tribunal. É para isso que a gente está tentando caminhar. Falo, né, pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, mas também pelas conversas que a gente tem com os demais tribunais. Segunda estratégia, decisões norteadas pelo consequencialismo. Isso não é novo, porque isso já foi colocado pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterada em 2018, que trouxe justamente mecanismos de que, quando a gente vai, enquanto tribunal, tomar alguma decisão, colegiada, monocrática, ou qualquer que seja, temos que pensar nas consequências dessa decisão. E aí aqui tem, sobretudo na LIDB, quem quiser, artigo 20, 21, 22, está lá a sua própria essência, né? E na lei, nova lei de licitações, artigo 147, não é para ler, é só para a gente gravar, que no 147, mas também
no 169 isso fica muito claro. E, sobretudo, no 169 da nova lei de licitações, fica bem claro quando fala que quando a gente constata, basicamente ele cria duas castas de irregularidade, né? Uma casta de irregularidade formal, isso não invalida a licitação, não invalida o ato, né? E outra de quando uma irregularidade que configura algum tipo de dano. Aí sim, algo mais grave, em que a gente tem que procurar medidas mais pertinentes e cabíveis. Terceira estratégia, ações corretivas de exceção. A lei traz isso, positiva isso, realmente. Agora que eu vi, estou olhando para cá e tem uma tela aqui. Vou ficar olhando para cá mesmo, olha só. Que eu aponto, né? Ninguém está lendo, a gente aponta. 171 trouxe as medidas corretivas de exceção, porque positivou, ou seja, trouxe para a lei, né? Parar de usar os termos jurídicos, né? Trouxe para a lei uma questão que a gente já utilizava, que era as cautelares, mas trouxe com regras, e deixando isso muito mais claro, que é uma medida de exceção. Alguém falou do remédio, da banalização do remédio, foi o Ítalo? Ítalo, você que falou da banalização. Realmente, imagina se a gente passa a soltar medidas cautelares em sequência, a gente perde credibilidade com isso. Quando realmente a gente precisar soltar, isso não vai ser encarado com a mesma força. Ações de controle indutoras. O que seria isso? São aquelas ações de controle que o tribunal faz para que a gente induza a administração pública a melhorias. Por exemplo, né, no artigo 169, a lei traz que as linhas de defesa são subordinadas, né, as contratações públicas estão subordinadas ao controle social, para além das linhas de defesa. Então, como que a gente pode contribuir para o controle social? E aí também já tentando responder uma provocação do Ítalo, né? Como, acho que foi a sua segunda pergunta do seu slide, como tentar motivar a gestão de riscos, não é isso? Da governança? Vou falar no microfone aqui que ele falou baixinho. Como induzir a administração a implementar a gestão de riscos, né? O TCU tem feito isso já há bastante tempo, os outros tribunais também, e agora tem uma iniciativa muito interessante promovida pela Tricom, né, que é da transparência, né? Programa Nacional de Transparência Pública, que produz o quê? Ranqueamentos, né? Aqui em Goiás a gente tem o Goiás Mais Transparente, uma iniciativa excelente do governo estadual, que promoveu ali uma melhoria brutal da transparência pública, né? São fiscalizações, mas de caráter indutoras, que a gente pode induzir a administração a querer estar bem na fita, entre aspas, né? Por que não também produzir painéis de dados? A Marfisa, mais cedo, falou sobre o PN, são tantas siglas, né? O Portal Nacional de Contratações Públicas, né? PNCP. Lá tem um monte de dado. Rodrigo, né, nosso gerente de fiscalização do eixo administrativo, falou sobre algumas classificações equivocadas que tem lá, né? O dado está lá. Dado é tudo que está lá, né? Agora, qual dado é realmente útil, né, que é a informação? E pegar esse dado e traduzir em conhecimento, seja para a sociedade, para que ela possa exercer o controle social, com realmente algo ali palatável, né? Uma informação, um conhecimento que está num painel que realmente faça entender. Mas também para os gestores, para que os gestores possam tomar as melhores decisões, né? E talvez não num processo de fiscalização, aí, com um processo autuado, enfim, talvez não precise disso tudo. Mas o tribunal ele pode fazer iniciativas, e a gente já tem coisas desse mesmo, coisas não, né? Ações de controle externo, nesse mesmo sentido, quando a gente acessa, por exemplo, o Observatório do Cidadão aqui do TCE de Goiás. Lá tem painéis, advindos não de fiscalizações propriamente ditas, né, formalmente instituídas, mas painéis que, através da análise dos dados que a gente detém acesso, a gente tenta, já caminhando aqui para o final, a gente levar essa informação para a sociedade de uma outra maneira, né? Lembrando lá do objetivo, dos princípios, né, a gente precisa ajudar os gestores, por meio desses dados, a tomarem as melhores decisões. Talvez esse seja o papel da terceira linha
enquanto terceira linha, enquanto o Tribunal de Contas que faz parte, talvez eu lendo a lei, né, e tentando entender o que a lei quis com o TCE ou com qualquer outro tribunal, a ideia parece que ela quis trazer uma responsabilidade para o tribunal, né? E eu entendo que essa responsabilidade é realmente de atuar em colaboração e articulação, para que a gente entregue isso para a sociedade, para o gestor, e para que as melhores decisões sejam tomadas, sem abrir mão das prerrogativas institucionais, como, por exemplo, de caráter de exceção ou de punição a partir das irregularidades detectadas. E, por fim, da nova estratégia que a gente tem que se mover, não é algo novo, também já foi falado, mas é algo agora determinado, né, legalmente determinado, que são as ações de controle educadoras, e aqui é um exemplo dessa que a gente está hoje, né. Encerra minha fala. A ideia é tentar traduzir, que eu tentei trazer aqui, talvez foi um resumão, um catadão, né, que a gente fala entre aspas, entre o que o Ítalo falou, o que o George falou, outros falaram mais cedo também. Mas eu queria deixar uma mensagem, que aí, hoje, a moda da inteligência artificial, né, vou usar isso também, né? Aí eu falei, crie, por favor, uma imagem de colaboração, entre instituições de controle e administração pública, e saiu essa imagem. Não sei se isso se traduz realmente na prática, mas é isso que eu quis dizer, tá bom? Então, no final, só queria passar essa mensagem, que talvez a lei tenha trazido essa responsabilidade para o tribunal, e a gente vai ter que começar a se mexer de alguma forma. Assim como a administração pública, gestores públicos tiveram que se mexer com a nova lei, adaptar às novas realidades, sobretudo de planejamento, que deu aquela robustecida na lei em comparação anterior, nós também, enquanto tribunal, temos que repensar as nossas ações para tentar trazer realmente valor para as políticas públicas. Obrigado. Bom, agradecendo a fala do Sérvio e já adentrando aqui as perguntas que foram encaminhadas. Vou tentar focar naquelas que tiveram aparato da temática do painel, voltada à atuação do controle externo e, eminentemente, esse contexto perante as contratações. Até aqui, privilegiando um colega, analista de controle externo do TCE de Minas, o Lucas. Ele destaca que trabalham basicamente com denúncias e representações. Acho que um contexto de todos nós que estamos aqui presentes, né, diante das nossas atividades. Gostaria de saber o entendimento quanto a irregularidades encontradas em licitações cujos contratos já foram assinados e, dentro da perspectiva aqui invocando, de comunicação com o Poder Legislativo. E a referência, né, que é trazida do artigo 71 constitucional, na lógica de que os tribunais não sustam contratos, né, não diante da sua atuação, mas colocam a condição para que os órgãos jurisdicionados atuem por sustar e impedir a execução daqueles contratos tidos por irregulares. E dentro desse contexto, diante de eventual negativa, os tribunais atuem por intervir perante aos poderes legislativos, que são os detentores, de fato, da atuação do controle externo, né? Temos que rememorar essa condição de que somos órgãos auxiliares aos poderes legislativos. Então, primeiro, ouvir aqui o Ítalo, a perspectiva federal nesse contexto. Bom, eu queria pedir para o pessoal que está assistindo aí pelo YouTube, não esquece de dar like, fortalece o canal e faz essa mensagem aqui ser mais, né, ter um alcance maior, possa chegar a mais gente. Vi que tem mais de 200 pessoas assistindo e não tem nem 100 likes ainda, né? Vamos lá, pessoal, fortalece aí. Bom, Lucas, né? Lucas, muito boa a sua pergunta. Agora ela envolve muito aspecto jurídico, né? Eu vou contar para você, Lucas, como é a nossa experiência lá no TCU, sem adentrar muito nas questões de direito aí, né? Você colocou muito bem, a Constituição é clara, e a 14, desde a 866 também, a própria 14.133, reflete o que está previsto, se eu não me engano, no artigo 171 lá da Constituição, se eu não me engano, sobre
o poder dos tribunais de contas para sustar ou não contratos. Lá no TCU, a gente não adota isso. A gente não faz determinação para órgão público nenhum sustar contrato. Primeiro lugar, a gente analisa muito o custo-benefício disso. Você sustar um contrato envolve direito subjetivo, inclusive, da empresa contratada. E isso pode gerar uma série de repercussões no Poder Judiciário. Enquanto está ainda no âmbito da licitação, isso não existe, esse direito subjetivo, né, de uma eventual primeira classificada na licitação, ainda antes da assinatura do contrato. Até a homologação do certame ainda é passível. Agora, sustar contrato, o TCU, olha, é difícil. Assim, eu confesso, pode até ter situação que o que a gente faz naquelas situações em que é irremediável, é uma nulidade clara da licitação, vamos supor, uma proposta que estava classificada em primeiro lugar, foi indevidamente, né, desclassificada por um ato claramente ilegal, por exemplo, do pregoeiro, né? E a licitação continuou, foi chamada a segunda colocada com um preço de R$500 mil mais caro, assinou aquele contrato, né? Aí tem a questão da análise do caso concreto. Se a gente entende que é grave o suficiente para para ser necessário refazer a licitação, a gente determina que o ato de desclassificação da empresa seja anulado. E aí existem as consequências jurídicas disso, né? Todos os atos praticados em seguida, eles são naturalmente nulos, né? Aquele princípio da árvore dos frutos envenenados. Uma licitação nula não pode gerar um contrato válido. Mas a gente não determina que o contrato seja anulado, seja sustado, né? E mesmo assim, essa situação a gente ainda trata como exceção. A gente avalia, por exemplo, determinar negociação de preço. Olha, órgão, negocie o preço com a primeira, que você assinou o contrato, para que ela faça um preço da primeira colocada. Negocie com essa segunda para ela fazer o preço da primeira, de forma que não haja um prejuízo decorrente desse ato nulo que desclassificou a empresa, a primeira colocada. E ainda existe uma possibilidade de determinação para não prorrogação de contrato, se é um caso, por exemplo, de um contrato de serviço continuado. Então, essa é a prática que a gente adota lá no tribunal, o nosso modus operandi, e, de fato, a gente não determina sustação de contrato, não. Tá? Situações excepcionalíssimas que a gente determina anulação de um determinado ato ocorrido na licitação e do qual originou aquele contrato. Essa é a prática que a gente tem adotado lá. Sem adentrar aqui, logicamente, nos aspectos jurídicos, né? O pessoal da área de direito vai poder discutir isso muito, muito melhor, o pessoal da assessoria jurídica, mas é a prática que a gente tem adotado lá. Espero ter ajudado o Lucas aí a ter uma visão melhor do cenário. Não, basicamente confirmando. Não é atribuição do Tribunal de Contas anular um contrato. Isso é, pelo menos lá no Tribunal de Distrito Federal, a anulação do contrato seria prerrogativa da Câmara Legislativa. Mas, identificado que há um prejuízo, um valor cobrado a mais e devido, é obrigatória a glosa. E, identificado que este procedimento, esse contrato não atende ao interesse público por ter violado a competitividade na fase de licitação, não poderá ser prorrogado. Mesmo porque, com a lide jurídica que será gerada pela tentativa de anular, ela basicamente ultrapassa quase sempre a duração dos contratos.
Em complemento aqui aos colegas, eu trago à tona também o artigo 147 da nova lei, né? Eu acho que ele é bem emblemático porque ele traz a seguinte questão, né? Que quando o tribunal, né, ou qualquer um da linha de defesa, né? Pode ser o controle interno também, enfim. Quando se constatar uma irregularidade ou no procedimento licitatório ou no contrato, né? Qualquer decisão sobre a suspensão, seja da licitação ou nulidade do contrato, que vai ter que ser encaminhado para o Poder Legislativo, enfim, ela só vai acontecer se essa medida de suspensão ela tiver um interesse revelar como um interesse público, né? E ainda coloca que a gente deve avaliar diversos aspectos, né? Dentre outros, mas alguns a lei arrola, né? Como, por exemplo, motivação social, ambiental, qual que seria, para mim isso aqui é o principal, medidas alternativas que deveriam ser adotadas caso aquela compra não seja realizada, né? Então traz um ônus muito grande para quem está também sugerindo essa anulação, essa suspensão. Então, isso sem prejuízo também à responsabilização caso tenha algum tipo de dano envolvido, enfim. Mas eu percebo que a nova lei coloca, antes de tudo, o interesse público na continuidade da compra. Se aquela compra ela é importante para aquela política, mais vale ela continuar e os responsáveis, né, punidos, caso seja necessário. 147. Ele até referenciou aqui, no final, a perspectiva do TCM de Goiás, como é feita essa comunicação ao Poder Legislativo no caso dos nossos municípios. Bom, de certa forma, a gente nunca chegou a esse ponto de ter que intervir perante os legislativos para atuarem na sustentação dos contratos. Nesse contexto, remeto até a perspectiva do formalismo moderado, as linhas de defesa, o próprio consequencialismo que existe na atuação dos tribunais e também daquilo que, pelo menos no âmbito dos municípios do Estado de Goiás, nós temos de reciprocidade no trato, no aspecto de fiscalização e atuação dos órgãos perante os jurisdicionados. Então, eu não estou tentando buscar uma palavra adequada, uma expressão adequada, mas nós temos esse equilíbrio de atuação com os nossos jurisdicionados, de forma que aquilo que eventualmente seja dialogado, conversado, recomendado, até para que se possa aproveitar muito do que já tenha sido executado, como o Sérvio destacou, nós nunca chegamos a esse parâmetro, né, de ter que colocar o legislativo essa possibilidade de adotar a sustentação de contratos. Privilegiando aqui também um outro colega auditor de controle externo, Jadson, do Rio Grande do Norte. Ele referencia o seguinte: a Lei 1433 trouxe relevante ênfase para o planejamento das contratações, o que reverte no processo de ênfase na atividade técnica durante a fase de preparação. Entretanto, em alguns momentos, os fatores políticos são sobrepostos a aspectos técnicos. Como trazer equilíbrio nesses casos? Vejo uma problemática, né? Mas, pelo menos assim, da minha visão, daquilo que nós trazemos no TCM de Goiás, o aspecto político não ultrapassa esse limite no contexto de que os efeitos políticos vão ser eminentemente daquilo que está disposto, pelo menos na nossa concepção, da discricionariedade administrativa de alcançar aquela solução que é pretendida da contratação. Mas isso fundamentado em um aparato técnico que dê subsídio a essa contratação, né? Não tem, de fato, uma sobreposição de sentidos, mas, na verdade, eu acho que uma perspectiva de harmonização de interesses. Qual que é o interesse político, qual que é o interesse que fundamenta tecnicamente essa contratualização. Ítalo. Quem foi que fez a pergunta? Meu conterrâneo lá do RN, o Jadson. Muito boa, bem legal, Jadson, você trazer isso à tona. A gente tem uma falsa dicotomia, na minha opinião. E eu esqueci de fazer esse disclaimer aqui no início da palestra. Eu não falo em nome do TCU, tá? Quem fala em nome do TCU são os seus ministros ou o colegiado do tribunal.
Isso não me furto, logicamente, a emitir a minha opinião, mas que não necessariamente pode ser entendida como a opinião do TCU. Bom, feito esse breve disclaimer, respondendo ao Jadson. Jadson, na minha opinião, existe uma falsa dicotomia entre decisões políticas e técnicas. A decisão política ela é importante no sentido de qual política implementar, quais objetivos devem ser buscados, quais os resultados pretendidos, que problemas são prioritários a serem resolvidos. Isso é o papel da decisão política e é muito importante. As decisões técnicas, elas implementam essa política por meio de soluções, né, licitações, contratações, parcerias, que vão tirar essa decisão política do mundo das ideias e implementá-las na prática. E decisões técnicas mal fundamentadas, às vezes, são confundidas com decisões políticas, o que são coisas diferentes. Uma decisão técnica mal fundamentada não necessariamente é uma decisão política mal fundamentada. A decisão política pode ter sido muito boa, por exemplo, levar tecnologia, internet para as escolas dos municípios que têm baixa cobertura, por exemplo, por uma rede de dados, né? E a escola, a política visa a atender essa demanda da população, da sociedade ali que está naquela região. E aí a decisão, o papel da área técnica, então, é tirar isso do papel. Qual é a melhor solução para isso? Quais são as soluções existentes no mercado? Quais são as melhores possíveis alternativas? Qual é aquela que melhor me atende de acordo com os resultados pretendidos na política e com os preços compatíveis com os preços de mercado? O que é muito diferente de menor preço. Isso é outra discussão que a gente tem aqui. O pessoal fala muito que o TCU cobra muito menor preço. O TCU só cobra preço. Né? Talvez que os TCEs também tenham essa fake news, né? De que os tribunais de contas só se interessam com o menor preço. Errado. Isso é fake news. Carimba aí, fake news, mais uma. Os tribunais de contas sempre buscam o melhor preço, desde que a solução atenda aos requisitos pretendidos. Aí o problema é que, na hora de tirar a política do papel, o gestor, o técnico lá da ponta, né, não especifica muito bem os requisitos que precisam ser atendidos para atender aquela necessidade de uma decisão política. Agora, outra coisa que o Jadson pode estar se referindo, e aí eu já estou fazendo uma interpretação extensiva, estou tentando ler a mente do Jadson, naquelas situações em que o prefeito ou o deputado ou a base aliada do governo quer que determinada empresa seja contratada para realizar aquele serviço ou fornecer aquele bem. Bom, se o técnico não fizer o trabalho dele e compactuar com isso e assinar os estudos técnicos preliminares, o edital, a minuta de contrato, ele depois não pode alegar simplesmente que não foi culpa dele porque ele sofreu pressão política. Ele responde solidariamente por aquilo. Ele responde. Ele deixou que uma decisão política interferisse na sua atividade técnica. Aí não é nem decisão política, isso é um ato de improbidade, né, do político que adotou essa postura, e nem é um ato técnico bem fundamentado. Então está errado de toda maneira. Então a gente precisa fazer essa distinção entre decisão política e decisão técnica. As duas devem existir, as duas são válidas, e qualquer interferência, né, diferente disso, a meu ver, é um ato irregular. Seja o ato político, seja o ato, a conduta do técnico que assinou um edital de licitação com direcionamento para determinada empresa. E deve ser punido do mesmo jeito, deve ser responsabilizado do mesmo jeito. Eu não sei se eu esclareci aí
Espero ter respondido e ajudado aí o Jadson a esclarecer a questão. Só confirmando, a nossa prática de decisões políticas, ela ficou quase sinônimo de decisão criminosa. Não é o caso. Se existe uma esfera política, existe uma esfera técnica, é porque existem decisões que são desvantajosas na técnica, mas são vantajosas na política. E eles têm a preferência. Quantas vezes um arquiteto faz um projeto e faz a estipulação e coloca a janela no lugar tal, a dona da casa diz, não, eu quero a janela aqui. E ela pode. Ela tem os motivos dela, ela tem a competência dela. Agora, você sabendo que tecnicamente não é vantajoso, você precisa, por obrigação do cargo de ser e da estabilidade que você tem, colocar essa motivação nos autos. Para, volto a dizer, no futuro, daqui a 3 anos, quando aquela autoridade que estava sob sua chefia estiver sob ataque de outro grupo político querendo ocupar o lugar dela e for usar esse caso para atacar aquela autoridade, você não vai junto na água suja. E também complemento, acho que os colegas foram muito precisos, né? Acaba que a palavra política foi demonizada também, então acabou carregando um pouco isso, e o que não é verdade, né? Tem os atores políticos e tem os gestores públicos, cada um dentro da sua esfera, tomando as medidas necessárias, né? Mas um ponto aqui em adendo é que, justamente, desde a LINDB, na alteração da LINDB em 2018, e agora com a nova lei de licitações também, a palavra inovação ela é muito importante, né? O direito administrativo ele tem uma virada, ele sai daquela caixinha de seguir um procedimento e passa a ser um instrumento para viabilizar as decisões políticas, no bom sentido, sem nenhum demérito na palavra, de aplicação dos recursos públicos. E o direito administrativo se torna um pouco mais fluido. Tem alguns autores chamando, né, o professor Marcos Nóbrega, né, conselheiro do Conselho Substituto do Tribunal do Pernambuco, chama de legalidade funcional, que está muito mais preocupada com o resultado propriamente do que com o formalismo, ou formalismo moderado, né, ou consequencialismo, enfim, são vários nomes quase sinônimos. Então, assim, acredito que a lei traz esse aspecto de inovação, justamente para que o gestor público possa se utilizar de diversos instrumentos viáveis, legalmente autorizados e viáveis, para viabilizar uma decisão política, né, desde que dentro dos aspectos legais e normativos pertinentes. Bom, pessoal, cumpridas então as perguntas aqui foram encaminhadas. Quero agradecer em nome da organização do evento, o Ítalo Pinheiro, aqui, auditor-chefe da Unidade de Auditoria de Contratações do TCU. Agradecer também os colegas Jorge Medeiros, do Controle Externo do TCDF, e o Sérgio Túlio, aqui do TCE de Goiás. Então, agradeço a participação de todos, passo a palavra agora ao cerimonial. Agradecendo mais uma vez, então, ao Jorge, ao Ítalo, Sérvio e Vinícius. E quero convidar aqui o senhor Francisco José Brito Bezerra, conselheiro do TCE de Roraima, para agradecer aos participantes desse painel pela contribuição